pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Graças a Deus. Neste momento, eu já convido o nosso irmão, o seu Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja muito bem-vindo, seu Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje eu vou fazer a oração nossa de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humano, mensagem extraída do livro Passos da Vida. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos nossos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar com os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entretenimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além de executar do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, seu Gilson. Nesse momento, eu peço a Deus, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho online da noite de hoje, convidando o nosso irmão, o seu Arlindo, para que possa fazer a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, seu Arlindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindas. E hoje nós damos aqui a continuidade ao capítulo 22, cujo título é Não Separeis o que Deus juntou.
E para contextualizar a leitura e explanação de hoje, eu vou repetir a leitura do item 1, e o subtítulo é Indissolubilidade do Casamento. Então, vamos à leitura. Os fariseus vieram também a ele para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lês o que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E o que foi dito? Por essa razão o homem deixará seu pai, a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne, que o homem, pois não separe o que Deus juntou. Nós temos aqui, já iniciando um pequeno comentário sobre esse item 1, que os fariseus eram homens, senhores, doutores da lei e sábios, e eles, de uma certa forma, tentavam sempre colocar Jesus em certa dificuldade, trazendo-lhe questionamentos, perguntas, argumentações, mas Jesus, na sua sapiência, na sua capacidade e entendimento, dava-lhes a resposta à altura de todas as suas provocações, de todas as suas insinuações. E vamos iniciar nossa leitura e comentário de hoje no item 3, que nos diz: mas na união dos sexos ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que as afeições mútuas dos esposos se transportassem para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Uma paradinha rápida aqui só para contextualizar mais essas 3 frases. É a obrigação do pai e da mãe, é nossa obrigação como pais e mães, né? E desde que Deus nos permitiu a união e a geração de corpo para a encarnação desses espíritos, nos deu também a obrigação e a responsabilidade de assisti-los, fazê-los progredir, dando-lhes o entendimento, a educação e a conduta. Sabemos que, infelizmente, muitos, após atingirem a idade mais avançada, buscam os caminhos pelas suas próprias convicções e entram sempre em conflito com os pais, com as mães, terminando muitas vezes de maneira criminosa. Nós ouvimos e lemos aí, sabemos de alguns fatos ocorridos que só nos entristece, mas são realidade. Então, cabe a pergunta: onde falharam os seus pais? Onde eles se agruparam para adquirir essas más condutas, esse sentimento perverso, né? Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? Isso é uma pergunta que foi feita aqui à espiritualidade. De nenhum modo.
A resposta veio curta e rápida, né? O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz-se que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Essa é a grande ilusão que hoje acontece na sociedade. Nós sabemos de muitas situações em que casais se unem apenas para satisfazer, como bem falou nosso irmão Juarez ontem na sua palestra, satisfazer os desejos íntimos, desejos carnais, mas sem o menor interesse, sem a menor convicção de que estavam formando uma família ou uma união, criando uma união para que progredisse em busca do cumprimento das leis divinas, mas o orgulho, a vaidade, a cupidez, o egoísmo assumiu o lugar onde deveria imperar o amor, a compreensão, o respeito mútuo e a convivência pacífica. E essas uniões, quando são mais material do que moral e afetiva, se desfaz assim como um vento que passa, levanta a poeira e daqui a pouco desaparece, né? Então, esses são os grandes entraves para a lei do progresso, lei do amor e caridade e o respeito entre os seres, né? Continuando. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair pode suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo. São os famosos casamentos arranjados. Sabemos que existe, ou existiu em épocas passadas, a tradição de algumas famílias de, desde a infância, destinar um casal por afinidade, por parentesco, por laços de uniões materiais, que seriam o marido ideal e a esposa ideal para formar essa união. E isso muitas vezes acontecia, mas se desfazia com uma velocidade espantosa, porque apenas foi realizada para satisfazer o egoísmo, a vaidade de duas famílias, digamos assim, não? E nunca será edificada uma união próspera quando não existe o amor, o respeito e a compreensão. E nos causa muito transtorno todas estas situações adversas àquela que foi planejada, porque entra o sentimento de mágoa, de rancor, de vingança e de maus tratos. Nós sabemos de quantas uniões são desfeitas, mas antes de que seja concretizada pela lei ou simplesmente pelo afastamento físico do casal,
existiu muitas agressões de ambos os lados, muitas vezes envolvendo outras pessoas, e tudo isso é culpa da falta do amor e principalmente da caridade, porque mesmo que nós tenhamos qualquer disseção, desentendimento, passamos por uma união desfeita, não vamos guardar mágoa, não vamos guardar rancor, não vamos perder o equilíbrio, o bom senso e o respeito pelo ser humano. Porque quando um ser humano agride o outro, seja por qualquer motivo, é a falta de respeito que está imperando, que está impulsionando aquela criatura para que pratique esse desatino e leve a termo aquela sua ideia, aquela sua intenção. Então, tudo isso são situações, são condições criadas pela falta do respeito ao seu semelhante, o amor ao próximo e fé, esperança para que todos nós somos preparados para enfrentar as dificuldades, sejam elas quais forem, mas sempre com a fé inabalada no Criador, no nosso Pai maior, para poder superá-la, sair das dificuldades. E com esse pensamento implícito em nossa mente, respeitando todos os limites do compreensível, nós vamos abastecer os nossos corações com aquele sentimento de amor, de caridade e de perseverança para continuarmos aquela nossa trajetória livre de qualquer aborrecimento, de qualquer desgaste físico, mental, emocional, que todos estes têm apenas um objetivo: contaminar o nosso espírito e nos causar vários males, várias doenças que vêm refletir no nosso corpo físico, né? Continuando, mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, que frequentemente o que se une à força, aqui eu já li, por si mesmo se desfaz por si mesmos. O juramento que se pronuncia ao pé do altar se torna um perjúrio. Se dito criminosa, dupla infelicidade que se evitaria nas condições do casamento, não se fizesse abstração à única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separeis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens, porque a lei divina é imutável, mas as leis humanas, as leis dos homens, como se diz no jargão jurídico, né? Elas sofrem as suas transformações, porque a grande maioria dos legisladores as adapta, ou as cria, que são eles que criam as leis, visando, primeiramente, os seus próprios interesses, o interesse daqueles a quem eles devem favores, devem atenção, devem considerações, e muitas vezes são seus próprios familiares, têm suas ligações espirituais, físicas e profissionais, né? E com isso é essa enxurrada de divórcio, de separações, que se
que nós vivenciamos hoje na nossa sociedade, nos grupos sociais dos quais nós fazemos parte e aqueles mais próximos de nós, né? No livro dos Espíritos, no capítulo 11º, tem o título Da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, da lição ou questão 873 até a 85 tem uma série de recomendações e de orientações que são muito pertinentes a nós, para nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para a nossa elevação, e também coadunar com esse evangelho de hoje. Justiça e direitos naturais, esse é o subtítulo. E a pergunta que foi feita a Kardec inicialmente: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta: está de tal modo na natureza que vos voltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos depara noções mais exatas da justiça do que nos que possui grande cabedal de saber. Vejamos aqui que é exatamente o que nós vivenciamos hoje na nossa justiça, na nossa política, que prevalece mais os interesses pessoais, os interesses corporativos, os interesses coletivos, que todos têm o conhecimento e têm a direção a seguir, sabe que caminho percorrer, quais os meandros que tem que perfazer para chegar ao término da sua tarefa com êxito, buscando aquilo que foi planejado. Já o nosso irmão mais simples, mais rude, que não tem conhecimento de leis jurídicas, mas acredita em Deus, acredita na lei de Deus, tem muito mais compreensão do que aqueles que se prevalece dos títulos, do seu saber cultural, da sua formação acadêmica, para praticar exatamente aquilo que é do seu interesse. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? Resposta: é porque esses sentimentos se misturam paixões que o altera, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Uma resposta curta, objetiva e sincera para a nossa compreensão, para que nós possamos ver, encontrar e conhecer onde está a verdade, onde começa, que é aquela frase que a gente ouve assim nos círculos: o direito, o meu direito começa onde termina o do meu vizinho. Então, se nós nos basearmos nessa premissa de que devemos respeitar
incondicionalmente os nossos irmãos, os nossos semelhantes, respeitar as opiniões, mesmo que a gente, para nós, não acredite, não aceite, mas não vamos externar a nossa divergência, para não entrarmos em conflito, não gerarmos uma contenda e, muitas vezes, uma ação nefasta à união, ao respeito e à consideração de uns pelos outros, né? Continuando aqui nossa leitura no item 4. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar aos casamentos segundo a natureza. Isso é uma pergunta, né? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as existências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. É bem clara essa recomendação aqui, que os problemas é mais do preconceito do que da própria lei. As leis existem, nós somos um país campeão em leis, como são campeões nos seus descumprimentos, né? Mas elas estão ali para nos orientar, de uma forma ou de outra, elas nos servem de alguma coisa, para algo de nós, para nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento, nosso aprendizado, e podermos nos orientar quando necessitarmos fazer algo que esteja implícito no campo das leis, né? Mas é necessário que saibamos evitar os preconceitos, vamos respeitar, como eu falei há pouquinho, mesmo que a gente não concorde com a opinião dos nossos irmãos, do nosso semelhante, vamos respeitar o seu ponto de vista, a sua opinião. Como nós respeitamos outros irmãos, temos amigos em outras religiões, outros segmentos, mas ninguém critica. Vamos respeitar, porque Deus deixou todos esses segmentos para a nossa evolução, para a nossa compreensão e para as nossas escolhas. Hoje, nós, graças a Deus, somos aprendizes da doutrina espírita, abraçamos essa lei, está na nossa conduta. Mas quantos degraus nós já percorremos quando começamos, desde a nossa primeira comunhão até chegar ao conhecimento, à descoberta da doutrina dos espíritos? São momentos em que a gente tem que fazer uma séria reflexão, principalmente naquele instante em que a gente está diante de uma situação conflitante, principalmente por opiniões divergentes com relação às práticas religiosas, mas não vamos deixar que isso nos envolva em coisa mais complicada, mais grosseira e mais desgastante para ambos os lados, né? Continuando. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número de falta, os próprios crimes que resultam de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais, e se perguntará um dia
se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dá a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. É bem clara aqui essa colocação no encerramento aqui do item 4 da nossa leitura de hoje. Nós observamos quantas uniões irregulares existem. Foi criada a lei da união estável, que dá a ambos os mesmos direitos civis e religiosos. Mas não é uma união que foi contraída, que foi levada a efeito pelas leis de Deus. Foi apenas o sentimento de atração de um homem e de uma mulher. Muitas vezes a gente encontra situações em que eu, quando era adolescente, ouvia falar a palavra maritalmente. Quer dizer, hoje é a união estável, mas antigamente, para os mais antigos, era vivia maritalmente com fulano ou com fulana. Essa era a palavra, era a frase dita a todos, para quem quisesse ouvir, né? Mas muitas uniões foram além, foram adiante. Eu, a semana passada, assisti um vídeo que me emocionou. Uma jovem postou pedindo os parabéns, como é sempre no YouTube, né? Ao casal de avós dela, que estavam completando naquele dia 100 anos de vida, ambos na mesma idade. Uma coincidência assim que não é muito comum, né? O casal completar a mesma idade, na mesma data. Eles estavam completando 100 anos de vida e 70 de união. Só que ela não esclareceu se foi uma união conjugal oficializada ou se é a união estável, como nós conhecemos hoje. Mas, observemos, é um exemplo para nós. Porque hoje as uniões duram pouquíssimo tempo, nós sabemos disso, se levarmos em considerações as cobranças, as exigências, o preconceito e a prepotência um sobre o outro, principalmente quando intelectualmente um é mais aculturado do que o outro, tem mais saber, ocupa uma posição profissional de destaque mais elevado. Então, tudo isso gera conflito. Muitas vezes encontramos casais em que o cidadão é um trabalhador comum, mas, por sorte, ou por desgosto, uniu-se a uma pessoa, às vezes é advogada, é médico. Então, tem todas essas diferenças na escala social que conturbam a união, que prejudicam o casamento e que muitas vezes deixa a família preocupada, não porque vivam em conflito, mas o preconceito que sofrem da sociedade. É muito difícil a gente conciliar a união, o entendimento, consolidar o amor, quando alguém que está ao nosso lado faz prevalecer a sua condição financeira, a sua
condição de estudo, de conhecimento, de aprendizado, ou a posição que ocupa profissionalmente, seja no órgão público, seja na iniciativa privada. Sempre, se a pessoa não tem o verdadeiro amor, não tem aquele sentimento de união, aquele respeito por aquele outro ser que está ao seu lado e faz prevalecer essa condição, não há união. Por mais que haja tentativa, por mais que haja entendimento, é insustentável. Conheço vários exemplos nesse segmento, a pessoa falar, não, porque isso aqui é meu, eu comprei, paguei com meu dinheiro, isso aqui é meu, quem manda nisso aqui sou eu. Como diz o nosso irmão Juarez, lembrando ele novamente, que ele sempre fala, é o meu, é meu carro, é minha casa, é meu trabalho, é minha profissão, é o meu filho, é a minha filha. Então, existem condições em que a pessoa, por ser um dos membros do casal, por se sentir economicamente mais elevado, ele tenta puxar para si com agrado, com uma coisa e outra, principalmente o filho, a filha ou os filhos, que é para poder massacrar, para poder humilhar e para poder desgastar a relação com aquela outra pessoa. Então, meus irmãos, chegamos, como disse o Ivan, na segunda-feira, britanicamente no horário, são 20h30, e vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Convido a todos a serenar suas mentes, seus corações e agradecer. Pai amado, vos agradecemos por mais uma oportunidade de servir, de trabalhar. Agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e a espiritualidade amiga dos mentores espirituais, e em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e toda a sua equipe de trabalhadores espirituais, médicos e enfermeiros, e todos os caravaneiros albergados no bem e na caridade, e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que nos deram sustentação na noite de hoje para a realização do nosso evangelho. E que todos os nossos irmãos aqui que puderam comparecer e os que não puderam sejam visitados pela espiritualidade maior, recebam o auxílio, a proteção, a luz e a orientação. E se houver necessidade de cura, que sejam assistidos, curados dos seus males, das suas dores, dos seus sofrimentos e aliviados das suas aflições. E assim, Senhor, oramos a oração que o vosso Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tenha ofendido. E não nos deixas cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Senhora. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradecemos, Senhor, por todas dadas proteção e luz que todos nós recebemos na atividade de hoje e que possamos, Senhor, continuar a nossa jornada, a nossa aprendizagem e o nosso entendimento das vossas leis, das vossas normas
e dos vossos aconselhamentos. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra à nossa irmã. É com você, Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Arlindo. E com esta prece eu peço aos nossos irmãos benfeitores espirituais, encarregados do nosso Evangelho online, que possam em nossos lares ou próximo dos nossos lares socorrer irmãos necessitados, conduzindo as colônias espirituais, onde possam receber toda a assistência necessária, de acordo com a verdadeira necessidade de cada um. Que Jesus os abençoe, meus irmãos. Peço também, queridos benfeitores, que possam fazer uma asepsia em nossos lares, recolhendo todos os miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos, encaminhando as esferas espirituais onde possam ser trabalhadas e transmutadas em energias benéficas. Meu Deus, e assim eu lhe peço, tua permissão, Pai eterno, para encerrar o nosso Evangelho no lar da noite de hoje. Rogo ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, que possam continuar ao nosso lado, nos ajudando na nossa caminhada evolutiva. Meus irmãos, amanhã tem mais Evangelho. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.